tá? Vou começar outra vez porque eu não gravei. Essa é uma função que se comporta de duas maneiras. Antes do 2 e depois do 2. Antes do 2 ele é 5, depois do 2 ele é 3. Aqui está o gráfico. Antes do 2 ele é 5, depois do 2 ele é 3. Imagina uma linha vertical passando no 2. Essa linha vertical é o que eu chamo aí de muro. É justamente onde a função muda de comportamento. Então, quando eu olho para o futuro lá da minha função, ela vai continuar 3 toda a vida. Então é quando x tende a infinito. Quando eu olho para o passado, ela veio 5 toda a vida. Então é o limite quando x tende a menos infinito. Esses dois limites são chamados de limites infinitos. Quando eu olho aqui na direção do muro, que é o no 2, se eu olhar antes de bater no 2, ela valia 5. Depois de bater no 2, ela vale 3. Esses dois limites são os laterais. Quem puder fechar o microfone, a gente está escutando um cachorro aí latir. E não é meu, hein? E não é meu cachorro. Vamos lá. A outra função se comporta de 3 maneiras. 2, 1 e 5. Antes do menos 1 e depois do 2. E entre menos 1 e 2. Aqui o gráfico, ó. Antes do menos 1 ele é 2. Entre menos 1 e 2 ele é 1. E depois do 2 ele é 5. Vou falar os limites. Primeiro no infinito. Quando a função na direção do x, ela vai continuar toda a vida valendo 5. E antes é o que ela veio no passado. Veio toda a vida valendo 2. Esses dois limites são os limites infinitos. Quando eu olhar aqui no muro do menos 1, antes de bater no muro, vale 2. Depois vale 1. E eu posso olhar para o outro lugar onde a função mudou de comportamento, que é no 2. Aqui eu tenho, antes do 2 valia 1, e depois do 2 vale 5. Esses 4 limites aqui são chamados de limites laterais. Algum problema? Mais uma. Até aí tá mole. Essa daqui é uma função que muda de comportamento no 4. Antes do 4 ela é crescente e depois do 4 ela é 5. Aqui o gráfico, ó. Antes do 4 ela é crescente e depois do 4 ela é 5. Então, se eu for olhar para... Fala. Tô com uma dúvida aí. Pode ser bobo, mas Sem não problema. consigo entrar na minha mente, não. A senhora falou ali que antes do 2 era 5 e 3, mas percebi que o 5 estava no X e o 3 no Y, seguindo a linha do Y. É na anterior. É na anterior. Você... Calma, você está falando na anterior, né? Isso. Lá na primeira, né? Que a senhora botou. Na primeira? Aí a senhora botou a segunda e a terceira, já complicou mais, não estou entendendo mais nada. Olha só. Olha só, a senhora falou que bota uma linha vertical. Peraí. Correto? Calma. Peraí, calma. Calma. Fica calmo. Espera só um minuto. Eu vou botar... Eu vou entrar aqui naquele site de gráfico. Pra gente fazer ele juntos. Uhum. Então, ó. Aquela função lá, que você já viu ela aí. Peraí. Aqui, ó. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui é... Vou lá olhar a função de novo, ó. Ela muda de comportamento no 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é x igual a 2. X igual a 2. Olha, e vou botar isso aqui tracejado. Tá lá, esse é o meu muro, ó. Primeira coisa. A próxima é assim, ó. F de x
f de x vai ser igual, vamos lá, o que ele fala aqui? 5 antes e 3 depois, não é isso? Então, ó, é igual a 5. Aí ele abre chave quando x for menor que 2. Olha lá, olha o que aparece aqui. Ah, beleza. Então, ó, ela é 5 quando é menor do que 2. E depois, quando a gente faz assim, fica mais fácil. Ela é 3, abre chave, quando x é maior que 2. Tá vendo? Olha lá. Não é isso? Então, ó, até chegar nessa linha vertical que eu falei que é o 2, ela é 5. Deixa eu ver se eu consigo botar primeiro seta. Olha lá, botar os números aqui pra gente ver, tá? Faltou só a gente incluir aqui a bola fechada e bola aberta, ó. Vamos ver lá na função. O fechado era no 3, não é isso? Então eu venho aqui, ó, em vez de ser só maior, vou botar maior ou igual a 2. Observa aqui, ó, na mesma hora, esse ponto aqui, ó, ele fica fechado. Esse outro ponto aqui, esse aqui, que é o ponto 2, 5, que é aquele ponto lá, ó, ele é aberto. Porque o ponto 2, 3 é o ponto fechado. Tá vendo? Ó? Tá feito o gráfico da nossa função. E aí, com esse gráfico aqui, você pode... Agora eu vou andar com o gráfico para te falar sobre as outras coisas. Ó. Vamos ver qual é o limite quando x tende a infinito. Ó, vou andar para frente. Estou andando para frente, tá vendo? 15, 16, 20, 22. Quanto que vale a função? Continua que a linha verde continua no 3, concorda? Quanto mais para lá eu ando, muda alguma coisa? Não, continua 3. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o limite dessa função, quando x cresce até infinito, vai ser 3. Ela nunca vai mudar de 3. E a mesma coisa se ela andar para baixo, ó. Começa a olhar a função para baixo, ó. Tô andando com o gráfico, tá vendo? Se eu andar com ela para baixo, vai ser sempre o quê? 5. Não vai mudar de 5. Por isso, vou voltar aqui. Aqui, ó. O limite da função, ó. Vou fazer aqui um desenho nele para você ver. Isso aqui, ó. Vou pintar de vermelho. Por isso que o limite, quando x tende a infinito, é 3, porque ela continua toda a vida no 3. Não é isso? Ai, meu Deus, não mexe no negócio, Luiz, tá tão bonitinho. Professor, Fala. eu estava explicando e minha internet caiu aqui, eu voltei agora. E aqui o limite quando x tende a menos infinito é 5. Eu estava lá no gráfico, né? Agora, se a gente olhar aqui, bem aqui no muro do 2, que é esse muro aqui, ó, que eu vou mudar ele de apaguei e coloquei, tá vendo? Qual é o valor da função antes do muro? É 5. É bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é antes do muro. E depois, é aqui, ó, depois do muro é desse outro lado aqui. É que eu não consigo desenhar aqui uma seta aqui. Então, esse... não, mas daí já dá pra gente ter uma noção legal já. Tá, já então, esses dois limites são os limites laterais. Então, nessa daqui, eu fiz. Agora, vamos lá para essa daqui. Vou fazer essa lá no décimos também. É 2, 1 e 5. Vamos lá. Fechar todos esses. Tá, é 2, 1 e 5. Então, aqui x é igual a menos 1. Viu, hein? X é igual a menos 1. Olha lá, é o primeiro muro. Vou botar ele aqui tracejado de vermelho. E o outro é x igual a 2, não é isso? Não são esses dois muros? É, ó. Aqui, ó. Menos 1 e 2. Botei aqui. Só que esse aqui também vou botar tracejado. Tá lá, é o azul e o vermelho. Que como é a função antes do muro vermelho? É 2, ó.
Então, ó, f de x é igual a 2 quando x é menor que menos 1. Olha lá, apareceu aqui a 3, a reta verde. A próxima é f de x é igual... Não é 3 não, né? É 2, né? Professora, fazendo isso no caderno é mais complicado ainda. Como assim? Não acho não. Você já no computador é complicado, tá sendo complicado. Pô, cara, eu não acho não. Ela já conseguiu abrir meus olhos legais. O computador é bom. Aqui ele desenha. Aí aqui é compreendido entre menos 1 e 2. Olha lá, ó. Aqui, ó. A roxinha é a que tá aqui no meio. E a outra é 5. Mas vocês tiveram... Professor, mas isso é um cálculo de quê, assim, né? Que a senhora está fazendo? Uma questão a gente pode adaptar isso com uma questão financeira, algum tipo? Olha só. Você precisa aprender a ler gráfico. Para aprender a ler um gráfico, a gente tem que saber fazer um gráfico. Essa é a ideia. Nós estamos aprendendo a fazer gráfico e fazer limite. Limite do gráfico. Então, se você olhar aqui, ó. Entendi. Vamos lá, vamos pensar na questão financeira. Tipo assim, até esse menos 1 é meu saldo negativo. Isso, vamos ver aqui. E a partir daí. Tá, vamos pensar numa ideia prática. Vamos imaginar que esses números aqui, assim, de baixo, no x, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, sejam os dias. Dia 0 foi hoje. Ontem foi dia menos 1, menos 2, menos 3, anteontem, tá lá. E para frente, dias do futuro. Hoje é dia 0. Olha esse gráfico e me diz quanto você tem hoje de dinheiro. R$1. R$1? Não, vamos pensar em $1 milhão, né? É muito mais emocionante. Tá sinistro. R$1 dá. Tá bom, vamos lá. $1 milhão. Tá bom. Quanto você tinha ontem? Ontem eu tinha... $1 milhão, que é o menos 1. É o menos 1, aí... Continua ali no ar. Não, aí agora você falou um negócio maneiro. Aí você falou, Heloísa, eu tô na dúvida. Ontem eu não sei se eu tinha 1 ou se eu tinha 2, porque tem 2 linhas aí, não é verdade? Então a gente vai ver aqui, aonde está o igual aqui? Aqui, ó, o igual não tá aqui, ó. Vê aqui comigo, vou botar de vermelho. Peraí. Ó, vou tentar botar aqui o igual de vermelho, ó. O igual não tá aqui? Olha lá, e aqui? Então, olha, Heloísa, o igual tá aqui, bem aqui no 2. Então, olha aqui, ó, bola fechada no 2 e bola fechada no 5. Vou lá, ó. Então, aqui, esse ponto aqui, que é o ponto. É o ponto que você tinha ontem. Isso, é o ponto. Menos 1, que é ontem. 2 é o quanto você tem. Então, você tem 2. E aí, ninguém pode ter 2 e ter 1 ao mesmo tempo, né? Se você tem 2, é sinal de que menos 1,1, esse ponto aqui, ele é aberto. Ó, então tá lá, ó. De acordo com aquela função, ontem você tinha quanto afinal? 2. Não tinha 1, certo? Agora vamos ver lá. Tem amanhã que é dia 1 e tem depois da manhã, dia 2. Quanto que você tem? Ele falou para mim que aqui que é o fechado, ó. Esse ponto aqui, que é o ponto. Então daí você tem 5. Isso, você tem o 5, vai ser bola fechada. E ele, se é bola fechada no 5, então é porque não é no 1, certo? Aqui vai ser aberto, ó. Isso. Vou abrir. Então, ó, com isso, você já sabe. Então, vamos lá. Antes de ontem, todos os dias antes do dia de ontem, você tinha quanto? $2 milhões. Desde sempre, desde que você nasceu, desde a sua geração. Você é um Highlander. Desde há muitos anos atrás, você tem quanto? 2. Então, no passado, você tinha $2 milhões. Aconteceu alguma coisa aqui ontem que você perdeu dinheiro, não foi? Você vinha com 2 milhões, de repente, você passou para 1, e aí
entre ontem e depois da manhã, que é entre o dia -1 e o dia 2, você está com $1 milhão. Então você perdeu dinheiro, não perdeu? Aconteceu alguma coisa aqui. O que pode ter sido? Você pode ter apostado dinheiro na bolsa, você pode ter casado, você pode ter dado uma festa, você pode ter feito 1000 coisas. Aconteceu uma coisa. Aí a minha pergunta é, tipo assim, foi aquelas coisas de fada. Aconteceu uma magia e você perdeu dinheiro. Antes da magia acontecer, quanto você tinha? 2 milhões de dólares. E depois? 1 milhão. 1 milhão. Não é isso? Aí você seguiu com 1 milhão durante 3 dias. 1, 2, 3. Quando chegou aqui, aconteceu uma nova magia, não é verdade? Você passou de 1 para quanto? 5 milhões. Para 5. Quanto você tinha antes dessa nova magia? 1 milhão. 1 milhão. E depois? 5. E de acordo com esse gráfico, a sua vida vai viver eternamente com 5 milhões, não é isso? Bom, show. Vamos voltar para cá. Eu recebo das palavras. Então, é exatamente... Tomara a Deus, né? Só quero isso, só 5 milhões. Só eu também. Aqui, é exatamente o que a gente pergunta. Esses limites que eu coloquei aqui, ó, é exatamente isso. Primeiro, limite quando x tende a infinito. Eu quero saber, de acordo com esse gráfico, como que vai ser sua vida no futuro. Quanto você vai ter? 5 milhões. Não é isso? 5 milhões. Aí, limite quando x tende a menos infinito. Eu quero saber como era a sua vida lá no passado. Você tinha quanto? 2 milhões. 2 milhões. Aí, aqui no meio do caminho, olhando o gráfico, eu percebo, a gente sabe que aconteceu 2 magias aqui. Uma no dia -1 e outra no dia 2, não é isso? Então, vamos lá. Quando eu falo limite, quando x tende a -1, com esse menuzinho em cima, eu estou perguntando, no dia -1, que teve uma mágica, antes de acontecer, quanto você tinha? 2 milhões. 2 milhões. E depois? 1. Então, esses 2 aqui primeiros, eu estou falando no dia -1, antes de acontecer o evento e depois de acontecer o evento. As 2 linhas de baixo. Agora eu vou olhar lá para o dia 2, que também não aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Houve uma mágica. Eu passei de 1 para 5. Então, como era aqui antes desse dia? Quanto que você tinha? 1. E ficou com 1 milhão. E você tinha, na verdade, você ia ter 1 milhão, né? Quando você ia fechar aquela bola ali, que estava a bola aberta, quando tu ia fechar a bola, ia ficar a bola fechada, ia você ter 1 milhão, veio a fada linda e botou você para ter 5. Foi muito melhor, não é isso? Então, antes você tinha praticamente 1 milhão e depois passou a ter 5 milhões. Fechou a questão quanto a isso? Vamos ver se a gente fechou mesmo. Vamos ver o próximo. Aí agora a gente vai entender. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Então, vamos lá. O próximo é essa função aqui. Nem vou botar no décimos agora. Olha lá. Não, vou lá no décimos botar assim. Deixa eu fechar tudo isso. Mas esse gráfico ele fecha aí então? Ou ele tem que fazer mais alguma coisa além disso? Olha tipo só. Assim, a gente vai botar o que a gente foi falado aí agora. E aí já está respondendo o que foi pedido pelo limite, né? Isso aí. Esse gráfico... Aí fecha a questão. O nome da nossa matéria agora é limite no gráfico. Qual o seu objetivo? Olhar um gráfico e saber responder isso aqui. Ó. Eu vou te dar essas coisas aqui, que estão aqui, sem os números. Eu vou dar para você isso aqui, ó, sem o 5. Sabe? Sem o menos infinito. Vou botar aqui... Caraca, vai dar merda. Não vai... Vou até botar... Peraí. Não, mas peraí. Vai estar lá em cima, né? X mais 2, as vírgulas X, lá 4. Já limpei tudo, só para você ficar doido aqui. A gente é que vai responder agora. Vamos lá. Aqui. F de x é igual a x mais 2 quando x for, eu nunca lembro, menor que 4. É menor que 4. É menor ou é menor ou igual?
Olha lá. Onde tá o igual? Não é lá. Ah, o igual tá no outro. Igual embaixo. Tá lá. Ó, ela bateu no muro lá do 4, parou. E a outra é f de x igual a 5 quando x for maior ou igual a 4. Então, aonde é a bola fechada? Aqui, ó. Né? No 4, 5. E eu, hein? Então ele mesmo dá as próprias respostas. Ele não, é a gente que vai dar. Aqui a gente tá sabendo. E aqui ele tá... Ele não dá resposta nenhuma. Isso tudo sou eu que tô fazendo. Vamos lá. Não, então, a senhora tá botando aí o gráfico que tava lá em cima, já tá aparecendo ali o valor de 5, né? E o valor maior que 4. Bom, vamos ver. Vamos pensar agora. Pensa nos limites. Pensa lá no futuro. Futuro. Vamos dizer que... Ó, lembra. Hoje é o dia 0. Hoje. Daqui pra frente é futuro. Pra trás é passado, certo? Vamos lá. Hoje, quanto você tem? De acordo com esse gráfico. 2 milhões. 2 milhões. Muito maneiro. Se você olhar esse gráfico, seu dinheiro está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Está aumentando, é uma reta crescente, não é isso? Bom, então você vai chegar, de acordo com esse gráfico, vai ter um dia que você vai ter 20 milhões de dólares? Não. Olha, eu sei te responder isso aqui. Não, de acordo com esse gráfico. Isso, amor, é isso. Antes do 4, tu chegou em 6 milhões. Na verdade, você nem chegou, porque a bola é aberta, né? Você praticamente chegou em 6. Aconteceu alguma coisa e o teu dinheiro caiu. Você aplicou na bolsa. Caiu para quanto? 5 milhões. Então, você tem, na verdade, no dia 4, você vai estar com 5 milhões. Daqui para frente, qual é o seu dinheiro? Daqui para o futuro. Quanto vai ser? Eternamente 5 milhões de dólares. Não vai acontecer mais nada. Ó, olha lá a tua vida. Ó. De acordo com esse gráfico, ó, tu vai de 5 milhões até o infinito e além. Ok? Então vamos lá. No futuro, quanto você vai ter? Alô, você caiu? 5 milhões. 5 milhões no futuro. Antes do evento do dia 4, quanto você tinha? Quase teve. 6. 6. Antes é aqui, ó. 6 milhões. Depois, 5. E aqui o seu dinheiro, quando você era criança, você era rico ou pobre, de acordo com esse gráfico? Pobre. Quanto menor você era, quanto mais no passado eu olhar, mais pobre você é, porque ela tá indo cada vez mais lá para baixo, não é isso? Tipo agora. É. Não. Ele era pobre, chegou em 6 milhões de dólares, depois deu uma queda para 5 e vai ser 5 a vida toda. Vamos lá agora aqui. Dá pra viver. Dá pra viver. Por isso que eu falo logo em 5 milhões de dólares. Dá pra gastar ano. O dólar passa, né? Então vem pra cá agora, ó. Aqui. Responde pra mim. O limite quando x tende a infinito. Infinito é o quê? É o futuro. Quanto você vai ter? 5 milhões. Então, olha lá, completei. 5 milhões. E no passado? No passado, quanto você tinha? Ah, Heloísa, quanto mais... Isso. Quanto mais pro passado, mais pobre. Como é que é isso? Menos infinito. Porque vai descer a vida toda, não é isso? Menos infinito. Tá feito, menos infinito. É, só aqui para baixo. Agora vamos ver aqui no 4, ó, bem aqui no 4. Antes de acontecer o evento e depois. Quanto você tinha antes? 6 milhões. 6. E depois? Aí você passou a ficar com 5. Pronto, você já sabe tudo de limite infinito e limite lateral. É exatamente pensar em dinheiro. Caraca, vou
vou usar minha vida pessoal pra fazer gráfico. Show. Ah, não. Vamos ver esse aqui, ó. Isso aí Peraí que eu vou apagar tudo. A pergunta dele é, Heloísa. Tá bom demais pra ser verdade. Tem alguma coisa que vai piorar aí. Tem. Relaxa, quando mistura dinheiro é assim mesmo. É. Piora, né? Olha só. Então, você está perguntando assim, Heloísa, como é que isso cai na prova? Assim, ó. Eu dou um gráfico igual a esse e boto os limites aqui do lado, tudo vazio. E falo assim, determine os limites. Então, agora vamos ver se a gente consegue ver. Ó. Tá aí os muros direitinho, os valores. Tenta me dizer... Fala. Na prova você bota assim, né, e com os vazios. A gente, no caso, queria fazer no caderno, desenhar no caderno, ou a gente pode... Já dá para fazer de imediato, né? É para fazer de cabeça, só de olhar. O enunciado é assim. Observe o gráfico e dê os limites. Eu sabia que tem alguma coisa que tinha que complicar na sua vida. Não tem que complicar nada. Vamos lá. Olha para esse gráfico que está aqui. Vou até aumentar ele aqui. Seria mais fácil se a gente pudesse usar o 10, né? Não, mas o gráfico está pronto na sua vida. Não, eu sei, só que sei lá, na hora da prova. O 10 precisa fazer o gráfico, né? O 10 nos serve para fazer gráfico. Para ler limite, é você que tem que ler com seus olhinhos. Olha aí, me diz o que... Ó, limite quando x tende a mais infinito. Vai, você tem que pensar que isso aí é a vida de alguém financeira e como vai ser o futuro dessa pessoa. Então, o cheio você tem menos um ali. Tem um cheio, um infinito. Infinito é menos um. Você vai ter um infinito. Vou ter que ir lá no Desmos. Pera. Não, volta lá. Vamos voltar. Calma. Vai, voltei. Vamos lá. No dia zero. Vamos lá, no dia zero. Dia zero, que é o dia de hoje. Quanto você tem? Isso. A gente tem um. Quanto? Não, tem 3. Tem 3 aqui. Olha aqui o desenho aqui, ó. 3 milhões. A gente tem 3 milhões. Isso aí, no dia zero. Calma. Então, no dia 0 você tem 3. A minha pergunta é, no dia 1, o dia 1 não está aqui escrito, mas quanto você tinha? 3 também, continua com 3. Agora vamos no dia 2. Vamos lá. E aí? Dia 2 deu problema. No dia 2 você teria mas continua com 3. Não, é o contrário. Vamos lá, no dia 2, o dia amanheceu. Você estava rico, com 3 milhões de dólares. Aconteceu alguma... Então, antes do dia... Caiu a bolsa. Então, você tinha 3 milhões. Caiu a bolsa ou estourou a bolsa, tanto faz. O que você vai ter? Você passou até quanto? Você passou até quanto? 1 milhão. 1 milhão. Tudo bem. Então, no dia 2, na verdade, foi o dia que aconteceu um acidente aqui na função. Não aconteceu? Aconteceu. Antes eu tinha 3. E depois eu passei a ter 1. Ok. E daqui para frente, quanto que é o teu dinheiro? Teu dinheiro está crescendo, está caindo ou está ficando igual? Está caindo. E ele, pelo que o gráfico mostra, ele vai cair para sempre. Vai ficar porra. Isso. Uma parada que cai para sempre é sinal de que você lá no futuro vai ter menos infinito. Concorda? Isso. Agora vamos aqui. Agora olhando assim rápido, eu percebi que ele ficou rico só um pouquinho na vida e depois caiu dos dois lados. É isso aí. Mas ele curtiu um pouquinho, né? Não, olha só. Presta atenção. Ele não cai dos dois lados. Então no futuro o dinheiro dele cai, não é isso? Isso. Agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui no dia menos 1. Quanto que é que aconteceu aqui? Vamos lá. Quando o dia menos 1 amanheceu, quanto ele tinha de dinheiro? 1. Aí aconteceu alguma coisa, ele passou de 1 para 3. Então, antes ele tinha 1 e depois ele tinha 3, não é isso? 3. Ok. Agora olha para o passado dessa pessoa. Olha lá para o passado, lá 30 anos atrás. Ela era rica ou pobre?
Pobre. O dinheiro dela estava lá embaixo. Só que do passado para cá, ela foi melhorando de vida ou piorando? Melhorando. Então, ó, antes... Isso. Aí o pobre só faz desgraça e ficou pobre de novo. Isso aí. Então, olha só. Antes do menos 1, a função era crescente. Entre menos 1 e 2, ele ficou estável com 3. E depois do 2 começou a diminuir, não é isso? Então agora analisamos, não analisamos? Agora vamos responder aqui. Vamos lá. Qual é o limite dessa função quando x tende a mais infinito? Mais infinito eu estou falando no futuro. O que ele vai ter? 3. Vai ter. Não. 3. Não, senhor, no futuro. Menos infinito. Isso, menos infinito. É real. Isso aí, menos infinito. Botei. Tá feito, né? No futuro. Agora olha para o passado do fulano. Quanto que ele tinha? Lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, sei lá. Ele era rico? Menos. Ah, menos. Não, infinito. Menos infinito. Isso, menos infinito. Ele também era super pobre lá no passado. Isso aí. Não é isso? Isso. Ah, tá jogando lá pro final, né? Não tá jogando subindo, né? Não, tá descendo. Não, olha só, presta atenção. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Eu quero botar aqui o menos. Ô, inferno! Deu merda. Deu não. Menos infinito. Tá lá. Isso. Olha só, a gente não tá olhando aqui pertinho, nós estamos olhando há 100 anos atrás, a família dessa O pessoa. passado dele. Passado. Ele é Highlander, ele viveu muito, mas ele viveu pobre. Tudo bem que ele foi ganhando dinheiro no decorrer da vida, mas ele era pobre, não é isso? Isso. Tá, agora vamos lá. O que eu vou ver aqui agora? Agora é aqui, menos 1 menos, quer dizer, no dia menos 1, quando aconteceu aquele problema, um acidente, então o menos 1 menos quer dizer antes e o menos 1 mais quer dizer mais. Quanto ele tinha no menos 1 menos? Então, tinha muito bom. E no menos 1... Quase teve 3, no início do dia de TT, depois teve 1. E no menos 1 mais, quanto que ele tem? Passou a ter. Isso. Ele passou de 1 milhão para 3 milhões numa mágica, não foi isso? E agora aqui no dia 2, a gente vai falar o 2 antes e o 2 depois. Aconteceu um evento. Isso aqui é isso que acontece. Isso, antes vai ser o quê? 3 também. 3 e depois vai ser o quê? Pronto, já mataram. Vocês não têm mais problemas com... Uma pergunta. Fala. Como eu faço pra descobrir isso? Tenta ela falar. É o infinito. Agora eu vou dar uma aula calada e você vai fazer sozinho. Isso aí ela acabou de explicar, cara. Como que a gente vai fazer isso sozinho? Aqui, você vai fazer esse aqui sozinho. Eu vou ficar caladinha. Você vai só olhar o gráfico. Ó, não fica colando, não. Tá aqui, bonitinho. Vamos lá. Olha bem para esse gráfico. Se isso aí fosse o seu dinheiro, esse gráfico era bom ou ruim? Era bom. Bom. Por quê? Professora. Peraí, deixa... Uma coisa rapidinho, antes de eu explicar isso aí. Esse f de x igual a 2x igual... Sim, a função. Menor que 1. Aham. Essa função aí. Na verdade, ela tá ali só para apresentar o gráfico, né? Só os números que compõem o gráfico, mas a gente não vai se fazer por ela. É assim, olha só. Existem questões na matemática. Uma questão pode ser, faça o gráfico. Se eu pedir para você fazer o gráfico, a função, eu vou escrever a função e você tem que fazer o gráfico. Aí foi o que o amigo falou. Eu posso fazer esse gráfico no Desmos e posso fazer esse gráfico na mão. Ok. Neste momento que a gente está agora, a matéria é limite no gráfico. Então, eu dou o gráfico. O gráfico vai estar pronto. E você vai dar só os limites para mim. Certo? Show. Isso. Só se baseia pelo gráfico. Isso. Então, você só se baseia pelo gráfico. Você não precisa olhar aqui. Apesar de que, olhando aqui, você sabe que qual foi o dia que teve a mudança. Se você olhar para a função aqui, ó. Se você olhar para ela, qual foi o dia que teve a mudança?
Foi no dia 3, não? Não, Dia 3. não, Tô feião, hein, tu, hein? não. Qual foi Pô, o dia que vai teve a vir mudança? Pelo maior. Não, o dia que teve a mudança foi o dia 1. Olha lá, ó. X menor que 1 e X maior que 1. Isto é, antes do 1 era de um jeito, depois do 1 era de outro. Então, esses numerozinhos aqui que estão perto do X e do sinal, é que é o dia que houve a mudança. Ah, pô. Maneiro. Entendi. Entendeu? Isso. Então, vamos Olha lá. só. Agora, olha para o gráfico. Tá olhando para o gráfico? Então, aqui, esse dia que não está marcado aqui, porque nesse dia eu não fiz a linha vertical passando no 1, que é o nosso dia de mudança, é o 1, né? Então, vamos lá. Eu já perguntei para você se isso aí seria bom, se fosse dinheiro, se isso aí seria bom. Seria ótimo, né? Por quê? Porque no futuro você, de acordo com esse gráfico, você vai ser rico ou pobre. Isso, Vai ser mais infinito, muito rico. Isso, mais infinito. Já matou aqui, eu não... Tá vendo? Você perguntou para mim. Mais infinito. Colou aí, doutor. É, ele tá colando. Não sei de quem, mas tá. Você tirou o print, Não, né? tava aí, Tava escrito aí, ele viu. Tá lá, mais infinito. Feito. E, Beleza. bom, aí vamos lá. De acordo com esse gráfico, essa pessoa aí que tinha essa vida de dinheiro aí, ela foi pobre na vida? Não foi pobre. Não. Lá no passado dela, quanto que a família tinha? Tinha 3. 3 milhões. 3 milhões, né? Então, lá no... Então, se você olhar lá no passado, quanto que você tinha? 3, ok? Então, esses dois limites aqui é olhar para o futuro e para o passado. Mais infinito, quando x tende a mais infinito é o futuro, quando x tende a menos infinito é o passado. Agora aqui, o que ele chama de limite lateral é exatamente aqui, no dia que a função quebrou, no dia que a bolsa quebrou, no dia que a pessoa casou, no dia que houve um assalto, no dia que qualquer coisa, a função aqui mudou de comportamento, né? A pessoa vinha com 3 milhões de dólares a vida toda, aí aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Caiu de 3 para 2, não foi isso? 2, isso. Então antes era 2 ou era 3? 3. Ah, Aí caiu pra 2. Isso, antes era 3 e caiu para 2. E continuou a vida toda subindo. Não é lindo? Maravilhoso. Maravilhoso. Gostei. Show de maravilha. Que tirar 10, olha só. Começa a pensar na realidade. Tirar 10 não é real. Que isso? Não, tirar... Agora, olha só. Agora você vai olhar para duas coisas. Olha para o gráfico está coloridinho, tá lindo. Eu vou perguntar para você, de quantas maneiras a vida dessa pessoa... De quantas maneiras a vida dessa pessoa se comportou? 3. 3 maneiras. A primeira maneira é esse pedaço aqui, ó, antes do verde. Antes tava decrescente, não tava? Ela veio decrescendo. Quando chegou aqui no dia -2, ela tinha quanto antes? Quando o sol raiou, tinha quanto? 5. 5. Aí aconteceu alguma coisa, passou até quanto? Caiu pra 4. 4. Aí continuou caindo. Caiu. Quando chegou no dia 0, ela tinha quanto? 0. 0. E aí começou. Tava com 0. Aí depois ela. da tardezinha subiu pra 1. Isso, começou a subir, foi para 1. Aconteceu alguma coisa muito boa, passou de 1 para quanto? 5. Para 5. E daqui em diante vai ter 5 toda a vida, não é isso? Isso aí, isso. Então já observamos tudo, agora vamos responder. Vamos lá. Lá no mais infinito, que é o futuro, quanto que essa pessoa vai ter? 5. 5 pra sempre. 5 para sempre. É isso aí. E no passado? Tinha 5. Não, senhor. 5 é no dia -2. Eu quero saber há 30 anos atrás. Há 40 anos. É infinito, professor. Ela era rica ou pobre? Rica. Então ela tinha quanto? Mais infinito? É isso aí. 5 infinito? Não é 5 infinito. É mais infinito. Isso, viajando. Eu ia falar outro infinito. Eu tava respondendo mais infinito
que eu pensei que eu tava errado. Não. Eu lembro da senhora ter falado de... É mais infinito. Bom, aí agora, então os limites no passado e no futuro você matou a pau. Agora vamos aqui para os limites laterais. É óbvio que como a função mudou de comportamento na linha verde e mudou de comportamento na linha laranja, a gente vai fazer a análise da verde e depois a análise da laranja, ok? Então vamos lá. Na verde, que é menos 2. Então, antes do menos 2, quanto que o cara tinha? 5. Matou. E depois do menos 2, quanto que o cara passou a ter? 4. 4. Muito bom. Aí agora eu vou olhar lá no 1. Não foi no 1 que as coisas mudaram? Foi. Quanto que tinha antes? 1. E depois? Depois 5. Infinito, né? Deixa de ser maluco com esse teu 5 infinito. Tu zoou com esse 5 infinito. Ou é 5 ou é infinito. Não, olha só. Tá marcando só o 5, cara. Isso. Após o E, muito bom. É exatamente isso. Quando chegou a meia-noite daquele dia, você tinha quanto? 5. Quando amanheceu, tu tinha 1. Aí deu a mágica 5. Agora, daqui pra frente, nos outros dias, é que vai ter infinito. Infinito não, né? Vai ter 5 pra vida toda. Foi ou não? Já explica pra descer melhor. vai botar 5 milhões na prova. Não, ele vai botar o tal do 5. Você não vai entender. O 5 infinito dele e eu vou ter que me virar para entender o que é a parada do 5 infinito. Vamos lá, hein? Tá feito aqui essa função. Vê. Aqui a gente tem, ela muda de comportamento, né? Olha só, Heloísa, tem 3 também, ó. Antes, no meio e depois, não é isso? Isso. Então vamos lá, ela muda aqui. Isso aqui, a verde está passando no menos 1 e a laranja está passando no 2. Tá? Então vamos lá. Então antes da gente ficar falando, vamos pensar. Vamos pensar, se isso aí fosse dinheiro, se fosse o meu dinheiro, eu ia estar alegre ou infeliz? Muito feliz. Muito infeliz pra caramba. Porque... Não, infeliz demais. Foi tudo uma desgraça. Então tá, já entendemos que foi uma desgraça, né? Então vamos lá. Então, primeiro, no futuro, de acordo com esse gráfico, o que vai acontecer com essa pessoa? No futuro, menos infinito. Menos infinito, concorda? Isso. Correto. Corretérrimo. Menos infinito. Por quê? Porque vai descer... Eita! Vai descer toda a vida, né? Vai sofrer. Vai sofrer, vai ser... Pagar boleto a vida toda. Tá, porém, vamos lá. E no passado, essa pessoa era rica, era pobre? Como é que foi a vida dela? Era pobre infinitamente mais. Menos infinito também. Não é isso? Porém no... Presta atenção, no passado, a situação dela era crescente, olha. Ela era pobre, mas ela foi melhorando, até que chegou aqui, ela tinha quanto aqui nesse dia? No dia, ela tinha 1, é 1, né? Ela tinha 1. Então, aí depois, então aqui no dia menos 1, antes de acontecer alguma coisa, ela tinha quanto? 1. Zero. É isso, depois eu vou fazer. A 0 não, senhor. Não? Bateu de carro. Não está abaixo? Menos 1. Menos 1. Isso aí, ficou abaixo de 0. Abaixo da negativo. Isso. Bateu de carro e teve que pagar a dívida dele. Teve que pagar a parada toda. Aí deu uma melhorada, estava com uma dívida de menos 1. No dia 0 ficou com 0, mas depois caiu de novo. Depois caiu outra vez. Caiu até quanto? Ficou pagando 4. Menos 4. Só que aí aconteceu uma coisa boa, que ele passou até quanto? Aí ele passou a ter 3. E só que a vida dele estava predestinada a ser uma porcaria. Daqui para frente ele só diminui. Aí caiu internamente. Agora já era. Bom, vocês entenderam? Isso que a gente fez aqui, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos. Esses são chamados de limites infinitos e limites laterais.
E a gente... como que cai isso na prova? É assim, observe. Então, eu vou botar aqui, ó, quer ver? Vou botar um novo slide aqui, só para você saber como cai na prova, né? Vou botar um gráfico lá no Desmos, então cai na prova assim, ó. Na prova vai estar assim. Observe o gráfico ao lado e dê os limites pedidos. É isso que vai estar escrito. Aí, eu vou fazer um gráfico aqui no Desmos, ó. Isso. Espera aí que eu estou aqui pensando. Professora, usa um gráfico que foi feito já. Não, não quero. Quero botar outro exemplo para você. Justamente isso. Nossa, será que é dificultar a ameaça? Inferno. Espera que tá aqui. Ué? Ai, não, botei o negócio aqui errado. Pera aí. Tá feito. Só para você ver que eu não tô doida. Esse é fechado. Professor, o Bruno falou no chat aí que sua explicação é sensacional. Quem é o Bruno, Jesus do céu? Sei lá, ele tá falando no microfone não, ele falou pelo... Ele falou, ele tá aqui no chat? Deixa eu ver. Bruno Batista, professora, foi sensacional essa explicação. Essa professora arrasa. É bom, vou tirar uma foto desses elogios aqui, para depois, quando começar a me malhar, eu vou falar assim, ó, não é assim não, hein? Tá lá, pessoal, olha que gráfico louco que eu fiz. Tipo assim, tá bem difícil tanto para os professores quanto para a gente, aluno. Principalmente, assim, acredito que outros alunos também estejam com dificuldade para assistir aula na internet, música, enfim. Mas, assim, sensacional a explicação, sensacional. Você imagina isso se eu pudesse estar com vocês no quadro? Gente, ia ser muito bom. Mas... ia ser muito divertido a aula. Mas aí... Essa sala de aula seria maravilhoso. Maravilhoso, mas aí a gente deixa pro período que vem, a gente tenta se encontrar, né? O que vai fazer? Ó, meninos, esse gráfico aqui é tudo. Observa primeiro. Se isso, vamos lá ver. Se isso fosse dinheiro, é bom ou ruim? É bom, professor. Bom. É bom. É bom. Isso já, porque todo mundo, quando fala disso, todo mundo olha pro futuro, não é verdade? Pô, para saber se é bom, eu vou olhar pro futuro. Se eu vou ficar rico, então tá tudo bem. Eu não me incomodo de passar por esse pedaço aqui que eu tive uma dívida. Essa pessoa aqui teve dívida na vida? Teve um pequeno pedacinho aqui perto do dia 2, não é isso? Entre o dia 2, aqui perto do dia 2, ela estava devendo. Quanto que foi o menor valor que teve na conta bancária dessa pessoa? Menos um, não é isso? Menos um. Ele nem chegou, porque aí aconteceu um milagre aqui e ele começou a crescer na vida. Tá, agora vamos ver. Então o futuro dele é promissor, né? Porque de acordo com o gráfico tá crescendo toda a vida, não tá? Tá, então o limite dele lá, quando x tende a infinito, vai ser o quê? Mais infinito. Não é 5 infinito não, né? É só mais infinito, não é isso? Isso. Agora vamos ver aqui no dia 2, ó, o dia que aconteceu a mágica.
Antes de acontecer, quando o dia amanheceu, quanto que essa pessoa tinha? Tinha 4 milhões. Aconteceu alguma coisa... Botou a setinha lá em cima. Tira essa setinha daí. Tá dando cola pra galera. Eu nem sabia que vocês viam essa setinha. Vocês veem a setinha? A gente vê tudo. Mas às vezes não vê a setinha, o inferno. Aqui, então eu vou tirar a setinha. Então tá bom, tirei a setinha. Vou botar a setinha aqui, ó. Então vamos lá. Então no dia 2, qual é o dinheiro dessa pessoa? Antes, quando o dia amanheceu? 4. Aconteceu alguma coisa e passou a ser quanto? Menos 1, não é isso? Então o limite com 2 menos é 4. Limite 2 mais é menos 1, certo? Agora vamos olhar para o passado dessa pessoa. Olha aqui o passado dela, olha. Ela vai ter... Era negativo e positivo. Isso, ela não vai ter dívida. Ela não vai... O dinheiro dela não cresce, mas o dinheiro dela também não decresce. O dinheiro dela, se eu for dar um zoom aqui no passado dessa pessoa, olha, ela vai ficar bem pobre, vai ficar perto de quanto? De zero. Ela sempre vai ter uma moedinha guardada. Essa é a ideia dessa pessoa aqui. Pra comprar o pão. Para comprar o pão. Gráfico é uma assíntota. Isso aqui é a tal da... O nome disso, quando o gráfico ele desce assim, voando, e ele beira o zero, mas ele não encosta, ele não vai encostar nunca, é chamada de assíntota horizontal. Eu não sei por que o nome podia ser de raspão, em vez de assíntota. Se falasse de raspão, todo mundo ia entender melhor que é assíntota, né? Então, o bagulho, ele tende a encostar, ele nunca vai encostar, ele vai a vida inteira para lá e nunca vai encostar no zero, por isso que o nome é assíntota. Então, professor, uma dúvida minha aqui agora. Já que ela é uma assíntota, ela tá tendendo ao menos infinito. Isso aí. Não, ela não encosta. Olha só, ela não está tendendo a menos infinito. Lá, quando x tende a menos infinito, o dinheiro da pessoa tende a zero. É isso. Quem tende... Olha só, presta atenção. Quem tende é o dinheiro, né? A gente está falando do dinheiro da criatura. Então, quando eu estou vendo lá no menos infinito, lá no passado, o dinheiro dessa pessoa tendia a quanto? A zero. Quanto mais para trás você olha, menos moedinha ela tinha. Certo? Então, tende a zero. É isso, assíntota. Aí tu vai falar, mas Heloísa nunca vai chegar no zero? Não, nunca. Essa curva, se eu for puxando ela para cá e dando zoom nela, ó, aqui, ó. Ai, meu Deus, tô tentando dar um zoom aqui para você ver, mas, ó, olha o zoom que eu tive que dar, tá vendo? Não encostou. Se eu for mais para trás, nunca vai chegar. A gente, na verdade, quando a gente tira o zoom e para de observar, o lápis, né? O lápis e o olho não conseguem ver, mas por isso que a gente faz o limite da função. Ela tende... Essa pergunta do amigo aí foi bem interessante, professor. O professor explicando isso, né, que ela não gosta nunca. A gente então tem a dizer que ela nunca vai ser zero. Isso, por isso que a matemática usa a linguagem do ela tende a zero. Ela nunca vai ser zero. Ela tende a zero. É do mesmo jeito que o dinheiro dessa pessoa aqui. Ela vai crescer, tende a infinito. Aí tu vai pensar, pô, para mim 10 milhões já é infinito. Não, porque se você pensar em 10 milhões, tem sempre um número maior. Então, tende a infinito. Cresce toda a vida. Então, a matemática, por isso que o nome dessa matéria é cálculo infinitesimal. A gente não pensa só no que é. Pensa no que tende a ser, no que parece que vai ser, entendeu? A gente tira conclusões a partir do que a gente está vendo. Bem, então, no caso, se ele fosse colocar menos infinito ali, também estaria errado. Estaria. No passado dessa pessoa, tá. Agora, peraí que eu vou tirar esse gráfico, vou botar ele lá no nosso desenho, para ver se ele vai. Então, em gráfico exponencial, nunca vai tender a menos infinito. Nunca, isso matou. É isso aí. Beleza. Show. Eu ia isso também. Se tiver uma exponencial, nunca. Peraí que agora eu vou botar ele lá no nosso gráfico, que eu quero que você lembre. Isso é a questão da prova, né, que a gente está falando.
Espera aí que eu vou dar uma copiadinha. Olha como dá trabalho fazer isso. Isso aqui não é fácil não, o bagulho é tenso. Ctrl C, tá rindo, né? Ctrl V. Ri, macaco. Tá aqui, ó. Esse é a nossa função. Esse é o pedaço que você tá vendo, né? Porque ela continua para a vida toda. Aí agora a gente vai lá. Vou inserir aqui os limites que eu quero. Então vai ser limite. Ó, limite dessa função, que é a função f de x. Aqui, quando x tende... Primeira pergunta, eu vou perguntar quando x tende a mais infinito. Tá aqui, você já vai me responder. Vai, quem é? Pode responder a primeira. É ruim, só matando vocês. Limite dessa função quando x tende a mais infinito. Eu não vou botar setinha. Não. 4. Ih, olha só. Quando eu tava... Infinito. Por quê, hein? Dá para explicar para os meus amigos por que eles erraram e por que você acertou? Porque tá crescendo. Depois do menos 1 tá crescendo direto, infinitamente. Isso aí. Então, qual é o limite quando x tende a infinito? Vai ser infinito. Infinito. Gostou, né, Lucas? Pô, vai chato, pô. Paulão, tá. E quando x tende a menos infinito? Bora, aproveita que tá sabendo tudo. Vai lá, Paulo. Deu branco. Deu branco? Não, vocês acabaram de concluir isso. Vocês falaram aí... Você não pode tender a menos infinito. É 4, não é? Não. Qual é a pergunta, professor, que a senhora fez? Tá aqui, ó. O que eu quero tá aqui em branco, ó. Limite quando x tende a menos infinito. Eu tô falando do passado dessa pessoa. Então, tende a 0. Tende a 0. Matou. Muito bom. É isso aí. Pensei que a senhora estava perguntando sobre os valores ali, menos 1 e 4. Não, eu não pergunto sobre valores, eu pergunto sobre limite. Ó, agora vamos lá, aqui, hein? Vamos lá. Aqui. Eu quero agora, ó, no 2 menos. 2 menos é menos 1. Calma. Pensa no que tá falando antes de responder. Não. Foi mal. É 4. 2 menos é 4 e depois é menos 1. Vamos lá, 2 menos é o quê? O que quer dizer esse 2 menos? Antes. É aqui antes do 2. E aí, quanto é? 4. E 2 mais? Menos 1. Senhores, presta atenção. E isso é super ultra importante para vocês. Aprenderam? Sim. Mas você já viu? Olha só, prestem atenção. Vocês já viram que não é fácil, né? A gente não é fácil. Cola as placas. Isso, cola as placas. Um pouquinho não, muita coisa. Cola bem as placas. Agora, antes de eu acabar, eu vou mostrar mais uma coisa para vocês que é fácil também. Que é isso aqui, ó. Olha só, não dá pra senhora fazer isso depois, não, porque a gente já tá com a mente colada. Não é fácil. Olha só. É fácil. Serve para quê? Às vezes, presta atenção no que eu vou falar. Nem sempre a gente tem o gráfico para a gente saber o limite. Às vezes, desenhar o gráfico dá muito trabalho. Então, como é que a gente vai saber qual é o limite da função? A gente simplesmente, ó, dada uma função x² menos 3, eu quero saber o limite quando x tende a 1. É só substituir o 1 no lugar do x e fazer a conta. Quero saber o limite quando... Então, às vezes, a gente não tem o gráfico. Por isso o nome agora é limite algébrico. Então, eu dou uma função e peço qual é o limite dessa função quando x tende a 1. Então, você quer saber, quando chegar perto do 1, quanto vale a função. É só substituir o 1, bota o 1 no lugar do x. Quero saber o limite dessa função quando x tende a 3. É só substituir o 3. Ah, Heloísa, não entendi. Depois eu volto aqui. Ó, tá lá. É porque aqui fica mais fácil para você.
Determine o valor dos limites. Olha só, eu agora dou um limite para você e você não está vendo nem o gráfico. Você vai perder tempo de ir lá no Desmos, fazer o gráfico dessa função para ver qual é o limite quando x tende a 2? Quer dizer, quanto que o cara tem no dia 2? Não, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 2 e colocar no lugar do x, olha lá. Ó. Onde tem x, tu colocou 2. E aí encontrei, fiz a continha, deu 10. Não precisei fazer o gráfico. Ó, outra função. Quero saber qual é o limite dessa função quando x tende a menos 1. Você não precisa, tem horas que a gente não precisa e não quer fazer o gráfico da função, mas eu quero saber quanto que essa pessoa tinha perto do dia menos 1. Aí eu vou lá e substituo ali os valores, ó. Boto aonde tem x, eu coloco menos 1 e faço a conta. Mas você colocou outro, professor. Então é um outro. Então você vai falar assim, Heloísa, então é um outro tipo de exercício? A gente tem 4 limites para aprender. Primeiro limite, limite no gráfico, nós já vimos. Segundo limite, é esse aqui que é o limite algébrico. Depois tem um outro, terceiro limite, que é limite infinito. E o quarto limite, que é limite indeterminado. Fez isso, acaba a nossa matéria. Como vai ser nossa prova, professor? Ih, fica calmo, não sei ainda. Tô pensando. Vou fazer uma prova e a gente vai ver como é que vai ser. Que isso, professor? Faz um teste, professor. Então, eu tô pensando em fazer um teste na aula que vem ou na outra, pra gente ver como é que vai ser a prova e a gente decidir. Se a gente gostar... Trabalho é uma boa. Não, esse negócio de trabalho deu muito trabalho pra mim, eu quase enlouqueci. Eu falei com vocês, né, que eu quase pirei aqui de tanto trabalho. Olha só, presta atenção. Pô, a senhora passou muito trabalho também. A senhora se complicou. A pessoa só passou um trabalho só, a senhora passou 4. Pois é, mas eu acho que... Arrebentou, gente. Se a senhora passasse aqueles 4 trabalhos em grupo, aí ficaria bacana, que a senhora não ia ter tanto trabalho para corrigir. Mas também vocês não iam aprender. A minha ideia, olha só, pessoal, pera aí. Vocês são muito complexos, muito complicados. Presta atenção aqui. A minha ideia sempre... Vou deixar essa aula, esse conteúdo aqui, como ele falou que as placas estão colando, eu vou deixar para depois.